Então, vamos começar pelo nosso primeiro caso, que parte aqui de um exercício. Vamos imaginar que você está indo encontrar o seu companheiro no Dia dos Namorados e não sabe o quê? Que nada de romântico estava te esperando. Muito pelo contrário. A gente está falando do que aconteceu com Carmen de Oliveira Alves, de 26 anos, uma estudante, uma mulher trans do curso de zootecnia da Unesp, de Ilha Solteira, que desapareceu no dia 12 de junho de 2025, data em que havia realizado uma prova na universidade. As câmeras de segurança registraram a jovem deixando o campus e seguindo em direção à casa do namorado, o Marcos Yuri Amorim, localizada em um assentamento da cidade. A bicicleta elétrica que ela usava na ocasião não foi localizada. E testemunhas confirmaram que ela não foi mais vista após entrar na residência de Yuri. O celular dela teve o último sinal próximo à casa do namorado. Desde então, não houve mais contato ou notícias sobre Carmen. Após o desaparecimento, autoridades, amigos e familiares organizaram buscas e manifestações em busca de respostas. E agora a gente já tem um andamento de investigação, né, Carla? E olha que interessante esse caso, né? A Paulinha trouxe aqui, a gente vai trazer para vocês casos de regiões diversas do Brasil. Esse é de São Paulo, o próximo é do Espírito Santo e depois a gente vai para Mato Grosso, ali do Sul. Mas esse caso de São Paulo, ele fica no interior de São Paulo. Gente, Ilha Solteira é uma cidade bastante importante aqui do estado de São Paulo. E esta mulher trans... Primeiramente, a gente precisa deixar claro que era uma pessoa muito querida pela sua família, né? A família não tinha problema nenhum, né, com a orientação sexual dela. E ela mantinha essa relação com esse namorado, que é o Yuri, há muito tempo. Ela já conhecia ele desde pequenininha. Eles já eram amigos. O pai dela, inclusive, Exatamente. conhecia e gostava do rapaz. Exatamente. E o que as investigações, e depois a gente vai passar aqui um pouquinho, antes de passar para a Hannah, para o Cobra, ele vai explicar a importância dessas investigações, eles vão trazer para a gente. Vai ficar ali confirmado de que este rapaz, este agressor, mantinha uma outra relação também com um policial reformado, porque ele é um policial militar, né? Reformado, e eles tinham uma relação ali, né, íntima. As informações que a gente obteve é que esse policial militar também possuía ali talvez uma outra relação cis. Então, veja, já temos ali uma baita de uma confusão, né? O rapaz que namorava a Carmen podia ser um bissexual. Aí a gente tem o amante, um policial reformado da PM, que inclusive ajudou nesse crime, na ocultação. E temos a Carmen, que é a vítima dessa história toda. O que ela pedia? Ela queria ser assumida. A gente vai continuar, não vai continuar? Tem um pedaço da investigação, Cobre e Hannah, que diz o seguinte, que ela estava fazendo um dossiê. A gente ainda não tem essa confirmação 100% desse dossiê. Mas isso tem uma fumaça ali, né? De que ela estaria preparando um dossiê para expor essas pessoas. Se isso é verdade ou não, a gente precisa aguardar aí a investigação. Mas o que a investigação encontra, né? E assim, a gente teve acesso aos boletins de ocorrência e está sendo feito um excelente trabalho ali pela Delegacia de Ilha Solteira. Vou trazer aqui para vocês, né? O seguinte... Eles ficaram com celulares, né, do agressor principal, a motocicleta vermelha dele, que é uma Honda, tá aqui também. E eles encontraram, gente, olha só, né? O Marcos vai ligar na delegacia para uma ex-namorada também, chamada Stephanie, para que ela avisasse o pai. O pai não fica ali, ele vai pedir também a ajuda de um tio, mas o tio não é um advogado criminalista, ele se nega. Então, até o momento, nós não temos informação de quem é a defesa. Mas eles vão encontrar na casa deste Roberto, né, uma camiseta verde, queimada, possivelmente, que possa fazer parte de uma possível cena de crime. 2 pares de tênis, né? Uma lona preta, que foi possivelmente usada para transporte ou ocultação, né, do corpo da Carmen, um notebook, um celular, pendrive,
2 cartões de memória e, perto da churrasqueira, foram encontrados fragmentos de ossos queimados. Tudo isso foi lacrado e foi levado para a perícia. Primeiro porque tem que se confirmar se o osso é humano, se sim, de quem é esse osso, né? Porque você não pode ter osso humano carbonizado em lugar nenhum. E saber o que a gente conversava aqui antes, gente, é se esse material está viável para extração de DNA, porque dependendo da temperatura, o DNA desse material pode ter sido corrompido. Correto, Cobra? Perfeito. Vamos lá. Na verdade, assim, como a gente sempre diz, em toda cena de crime, os pequenos detalhes são aqueles que nos levam a descobrir os fatos. Então, hoje, a Carla sabe muito bem, quando nós estávamos trabalhando na delegacia de roubo a banco, a gente, naquele caso do túnel dos 600 metros, nós trabalhamos, sabe, diariamente, e a gente, quando deu a cana, no lado a qual não tinha ninguém, né? De um lado nós prendemos 16 pessoas e do outro lado não tinha ninguém, onde existia um buraco, né? E o túnel de 600 metros. Aonde nós fizemos a coligação? E vamos tirar o chapéu para o doutor Pedro Ivo, que foi um dos precursores em matéria de DNA aqui no Brasil e principalmente aqui em São Paulo. Todo e qualquer cara que ia preso de roubo a banco, de roubo a carro forte, caixa eletrônico, a gente sempre pedia o DNA. Nas cenas dos crimes, por mais que às vezes a perícia esquecesse uma coisa ou outra, ele fazia questão de ter o quê? Todo o equipamento, tudo que foi tocado, tudo que foi usado, ponta de cigarro, ficava 3, 4, 5 pontas de cigarro no mesmo lugar ali, era uma coisa... sempre se colhia e mandava. Para quê? O banco de dados, quando você coloca esse banco de dados de DNA, você vai ter o que nós tivemos, um match, né? Em todas essas ocorrências, que era o quê? Conseguir ligar os caras que estavam na Zona Norte de São Paulo à Zona Sul. Então, nesses casos, tanto os dados telemáticos, né, que a gente usa, celular, computador, tudo isso é extremamente importante. O pessoal fala, só no CSI, só nesses filmes, né, de televisão que o pessoal faz isso. Não, é verdade. A gente tem visto o quê? Digitais. Por isso que a gente tem visto muito hoje em dia o pessoal roubar com máscara, com luva, tudo isso fazendo o quê? Para dificultar. Para dificultar. Só que o uso de uma luva, o uso de uma balaclava, eles nos dá uma outra oportunidade. A gente costuma não gostar, mas não tem nem como não falar, porque isso aí já... Você entra na internet, teve um caso agora que um menino pequeno estudou, ele foi estudar, ele foi lá no Google, deu um Google lá e falou assim, como ocultar dados de uma investigação, como sumir com um cadáver. Tudo isso está How to get away with murder. Vai dar certo, sim. Então, a gente vê tudo isso das mentes criminosas que estão, né, a cada dia ficando, se elaborando mais para poder fazer tentar um crime perfeito. E isso não vai existir, porque, felizmente para nós, hoje, a nossa vida é um Big Brother. Tanto que nós estava falando do caso do menino que acabou de ser assassinado no centro de São Paulo, que foi um caso que vale muito a pena vocês trazerem para você ver aonde chega uma pessoa que sai de uma balada ou está cansado ou bebeu um pouco mais e cai numa lábia de quem ninguém se sabia quem era. Depois vieram a saber que era um morador de rua, depois foi preso já. Mas em questão de um minuto, o cara convida, você tá com fome, tá com frio, vamos até em casa. Quis ser um bom samaritano, né? Que infelizmente não tem mais morto. Não tem mais como, né? Levou o cara em questão de um minuto, morreu esfaqueado. O cara pegou as vestes, a mala, pegou as roupas que ele tinha, trocou até de roupa, isso em um minuto. E saiu. Mas olha o que o Cobra está falando, olha que interessante, você veja, né? A pessoa vai encontrar ali as imagens, vai encontrar os indícios no telefone, no caso da Carmen, né? Que é tem o último lugar onde ela foi rastreada. E tem a questão dos cachorros farejadores, né? Porque quando ninguém encontra o corpo, isso é uma angústia muito grande para a família quer saber onde está esse meu ente. Porque fica até uma esperança, às vezes, né? Quando não encontra. Seja a resposta que aquela família vai ter, ela tem o direito, né? Sim. Sabe?
sabe de fazer o luto. E os cachorros apontam, que isso é uma outra coisa. Então, é o que o Cobra está querendo dizer. Não, você pode colocar luva, você pode fazer o diabo, Sempre e você vai ter. vai acabar sendo encontrado. Sim. Porque as pessoas, né? Eu digo, e o Christian, que é o nosso grande psicólogo forense, ele fala, todo mundo pensa no crime, sabe? Não é? Como que eu vou cometer esse crime? Mas ninguém pensa no pós-crime. Aí depois é o seguinte, bom, eu tenho um cadáver, o que que eu faço agora? E as ideias são as mais idiotas, estúpidas, imbecis, né? Eu vou queimar, eu vou fazer as coisas mais bizarras, vou tentar Botar picar, numa mala. vou jogar. E aí você vai ser encontrado, Sim. entendeu? Não é isso? E é o que a gente sempre diz. Você que quer cometer um homicídio, quer cometer um crime, preste bem atenção no que eu vou falar. Não adianta você querer fazer um crime perfeito, porque não existe o crime perfeito. Existe o crime mais difícil de solucionar. Principalmente o quê? A Polícia de São Paulo está extremamente muito bem preparada, principalmente o pessoal do DHPP, que são excepcionais. O pessoal fala, não tem um CSI sim hoje. Tem. E aqui em São Paulo, os caras são muito bons, muito. Então, antes de você dar um Google para ver como é que você vai ocultar o cadáver, dê um Google para saber quantos crimes não foram solucionados aqui. E aí você vai... Posso falar? Pode. Não cometa um crime porque você vai pra cadeia. Por mais que você queira, eu vou conseguir um crime perfeito. Já vou dizer, não vai.